Que a paz de Jesus continue com todos. Nós estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais uma leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o meu reino não é deste mundo. E o item 4, a realeza de Jesus. Mas antes nós vamos orar pedindo ao nosso Pai querido que nos abençoe, que abençoe a todas as famílias, com muita paz, com muita harmonia em todos os lares, que todos possam receber de alguma forma essa luz bendita que é a palavra esclarecedora do nosso Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, sobre a realeza de Jesus. Os faraós tinham seus filhos cercados de cuidados e de médicos quando as suas esposas iam ter seus bebês. Os Césares também. Eles mandavam vir os melhores parteiras, os melhores médicos, as melhores roupinhas, as mais caras, de fino linho, de tudo que era moda, de tudo que era mais fino e melhor da época, para cobrir os seus filhinhos. Mas, no entanto, o nosso rei, o rei dos reis, nasceu humilde e foi colocado num coxo onde os animais comiam, deitado sobre palhas, e foi coberto com pedaços de pano, trapinhos que a sua mãe, Maria, teceu e guardou com todo cuidado para que pudesse envolvê-lo, para que ele não sentisse frio. E tem uma música que eternizou esse momento, que é A Noite Feliz, que fala isso, né? Filho de Deus e Rei dos Reis, nasceu humilde lá em Belém. Então, o nosso Rei dos Reis nasceu numa estrebaria, num curral, o mais humilde, mais pobre que já se tem notícia. E quando os pais dele o levaram para ser apresentado no templo, lá estava um senhor chamado Simeão, que ao ver a criança, a reconheceu e tomou-a nos braços e, fitando ela, travou uma conversa com aquela criança, dizendo para ela: você é o Salvador do mundo, seu Filho de Deus único. Por que você não nasceu num berço de ouro para que você pudesse semear a sua palavra por todos os povos? Por que você nasceu na casa de alguém poderoso que pudesse te enviar soldados, que pudesse te dar, digamos assim, um amparo para que você pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra? Por que você não nasceu na casa de um juiz que ia se fazer respeitado diante das outras pessoas? Como que você vai enfrentar os Césares? Como que você vai enfrentar toda essa maldade aí do mundo? Somente com o que você tem. E Simeão olhou para ele, realmente preocupado, embora ele tenha reconhecido o Jesus Salvador naquela criança, mas ele estava preocupado. Como que uma criança tão simples, sem nada, poderia enfrentar um mundo com tanta crueldade, com tanta maldade, sem nenhuma compreensão? Então, aquela criancinha recostou a sua cabeça no peito de Simeão. Então, Simeão acariciou os seus cabelos e entregou a Maria, sua mãe. E passado algum tempo, Simeão desencarna. E aí sim, ele vai ficar sabendo o porquê
daquela criança ter nascido daquele jeito. Porque Jesus não veio para ser um rei comum, de conquistas sanguinárias, de invasões, como era muito comum naquela época, com exércitos a seu dispor. Então Jesus veio e disse para ele: o meu reinado vai ser implantado no coração das criaturas. E aí ele entendeu que Jesus veio falar ao sentimento, à parte moral das criaturas, ao espírito, não à parte material, de guerras, de irmãos contra irmãos. Ele veio exatamente fazer diferente. Então, essa mesma criança, aos 12 anos, falava na sinagoga aos doutores e deixava todos eles extasiados. Como é que uma criança com essa idade pode saber tanto como essa criança sabe? E eles ficaram assim, extasiados com tanta sabedoria daquela criança naquela idade. E quando mais tarde ele foi recebido em Jerusalém, com toda a pompa de um guerreiro, de alguém que vence batalhas, realmente honrarias que se davam aos reis daquela época, as ruas todas salpicadas de pétalas de flores e tapetes e ramos de palmeira pelo chão. E ele foi ovacionado por todo o povo como o rei que estava chegando. Mas nem assim ele se comportou como rei. Porque aquelas flores, aquelas palmas, ele não pisou naquelas palmas. Foi o jumentinho. E foi a única vez que se tem em conta que ele montou um animal. Ele andava a pé, com as suas sandálias rotas, pelo deserto, poeira, sol escaldante. Então, nem dessa vez, embora tenha sido recebido com honrarias de rei, ele não foi recebido assim, ele não participou ativamente, porque ele estava montado num jumentinho, e o jumentinho sim, é que pisou naquelas flores, nas palmas e tudo mais. Então nós vemos que a nossa compreensão é ainda muito pequena, muito pouca. Vejamos só, o carnaval nosso, a comemoração do carnaval, são às vezes 5 dias, 10 ou mais dias, dependendo da região, do estado em que ele está sendo comemorado. A festa junina, nossa, a festa junina tão popular também entre nós, é 3 dias, às vezes 30 dias, lá pelo Nordeste afora, pelos estados em que se valoriza muito essa festa. Mas o Natal de Jesus, o único rei que é conhecido aqui na Terra e no infinito, é só um dia. É só dia 24, à noite, assim mesmo, uma noite. Porque no dia seguinte é para descansar, para se refazer dos excessos que são feitos à mesa de comida e de bebida e de tudo mais que conhecemos. Porque nós estamos acostumados aqui na Terra ainda a reconhecer como rei aquelas pessoas que têm uma passagem, assim, alguma coisa de vitória que ele conquistou, alguma coisa que tenha sido predominante na sua vida. Por exemplo, nós conhecemos o rei Pelé, o rei da Jovem Guarda, rei dos filósofos, rei dos poetas e por aí vai. Mas tudo isso é passageiro. Muitos reis passaram. E hoje em dia nem se lembram mais, porque eram aqui da terra. Porque essa palavra rei significa exatamente isso, soberano que rege ou governa um estado monárquico. Ou então, um indivíduo que se distingue entre outros e por isso ele é chamado de rei. E por isso deram esse nome a ele, a Jesus,
porque era chamado de rei, porque ninguém era e ninguém fazia o que ele fazia. E quando ele foi entregue ao sacerdote para ser julgado, Pilatos perguntou a ele: Tu és rei dos judeus? E ele respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vejamos bem, mas agora, naquela época e ainda hoje, o reino dele ainda não é daqui. Começa aqui, pelas palavras, pelos seus ensinamentos, porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio nos tirar das trevas da ignorância e mostrar um visual melhor, mostrar que somos espíritos eternos, que não vivemos somente aqui, com as honrarias daqui, da terra, que isso tudo passa. Nada disso é duradouro, é infinito, né? Então Pilatos insistiu de novo. Logo, tu és rei? E ele disse: Tu o dizes. Eu sou rei, mas não nasci nem vim a esse mundo, senão para testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque a verdadeira realeza, ela se concretiza pelo mérito pessoal, ela é imperecível, é abençoada pelas gerações futuras e continua a imperar sobre tudo após a morte. E é assim que é esse reinado de Jesus, que muitos não compreendem até hoje. Esse reino que Jesus falava era somente para as pessoas que estavam acostumadas com reis, aqueles reis de conquistas e de guerras, para eles terem uma ideia, porque o rei aqui na terra eles conheciam, mas era difícil para Jesus se tornar assim concreto esse pensamento dele para aquelas pessoas que ainda eram muito rudimentares. Então ele se dizia rei. Quando Pilatos perguntou, ele disse: sou, mas não desse mundo. Então, Jesus, ele tinha tudo isso, mérito pessoal, o que ele dizia era imperecível, como nós espíritos não somos imperecíveis, como as suas palavras foram abençoadas por todas as gerações passadas e futuras. Todos os reis passaram, mas ele mesmo disse: tudo passará, mas a minha palavra não. Então, ainda hoje é difícil entender essa realeza de Jesus, porque o reino dele está sendo implantado no coração das pessoas. Mas de que forma? Como certa vez alguém perguntou a ele: quem é você? O que fazes? Ele estava diante do sinédrio lá e saiu de lá de dentro um homem e a figura de Jesus chamou a atenção dele. Pela roupa, pelas sandálias, pelo cabelo, pelo jeitão de ser, o jeito simples de falar. Quem é você e o que faz aqui? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré e venho implantar aqui o reino do meu pai. E aí o homem ficou surpreso e perguntou: mas como assim? Que exército você tem? Quantos mil homens você tem à sua disposição para guerrear contigo? E ele então disse: na hora certa, o meu pai enviará os soldados de que eu necessitarei. E o homem ficou assim mais curioso ainda e mais descrente assim, como é que aquele homem
não tinha nada e dizia que vinha implantar um reino. O reino se implantava com muitas mortes, com invasão de cidades. E ele ainda perguntou, mas você conhece Caifás? Você conhece Atenas, o governador de Atenas? Você já visitou, por acaso, esses lugares? Ele disse, não, porque o meu Pai sabe de todas as coisas. Então, a gente sabe que Jesus não veio para isso, né? E Jesus veio para trazer para nós as coisas simples, assim como ele era, muito simples. Quando Simeão perguntou, mas por que você nasceu tão simples? Você não vai conseguir fazer tudo o que você pretende. Mas era justamente isso que Jesus queria e quer. Que a verdade, que o amor seja implantado sem a força da violência, por compreensão. Como ele disse, né, que veio até nós por muito nos amar. E é assim que o reino dele está sendo implantado, por quando as pessoas tiverem uma compreensão melhor e que puderem, no seu coração, implantar esse sentimento, porque era isso que ele queria. Ele não queria armas, ele queria sentimento. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz assim: passaram as gerações de todos os tempos, com suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenares. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Tão atuais, gente, essas palavras, tão atuais. Os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos para o morticínio e para a destruição. É o que nós estamos vendo acontecer nesse exato momento na Terra. Irmãos se degradando contra irmãos. Não usam mais a espada como nos tempos de Jesus, dos Césares, mas usam armas, e armas muito mais possantes, armas químicas. Então, continuando aqui, o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Mas só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Porque o seu reino é de doação, é de compreensão, é de ajuda mútua, é de humildade, é de honestidade. Muito diferente da ambição, da força do poder que ele encontrou quando chegou aqui. Seu coração, o coração de Jesus, magnânimo, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. E assim, nós vamos lembrar aqui na oração do Pai Nosso, que também nos fala desse reino de Jesus.
Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, pureza de um nome sublime, que em todo o universo se exprime, teu reino de amor e bondade, na estrada da redenção, no céu como em toda a terra, na paz, na claridade, livrai-nos do mal. Graças a Deus, que assim seja.